Livro de Zacarias. O objetivo da profecia de Zacarias era um despertamento espiritual do povo de Deus, após a reconstrução do templo, iniciada com as palavras de Ageu. Embora a construção do templo tenha sido retomada, as promessas de Deus só se cumpriram se eles se arrependessem e voltassem para Deus. Zacarias repreendeu e incentivou o povo para que eles fossem plenamente restaurados pelo Senhor. Com a restauração, Sião novamente desfrutará de paz, prosperidade, e até os povos farão peregrinações a Jerusalém para adorar o Criador de Israel. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os vossos profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Aos 24 dias do mês, 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos?
E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: grita, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Com grande indignação estou irado contra as nações descansadas, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Grita outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: que vem este fazer? E ele falou, dizendo: estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para o amedrontarem, para derrubarem os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Zacarias, capítulo 2. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, tocará na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exalta, alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém.
cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém. Zacarias, capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para lhe ser e se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenderá, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenderá. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor prostrou-se e protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas palavras, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias, capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que despertado do seu sono, e disse: que vês? E eu disse: vejo o olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me o anjo, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular, com aclamação, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo:
As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Respondeu-lhe outra vez e disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias, capítulo 5. Outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo que voava. E disse-me um anjo: que vês, Zacarias? E eu disse: vejo um rolo voando, que tem 20 covados de comprimento e 10 covados de largura. Então disse-me um anjo: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido, de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é o efa que sai. Disse ainda: este é o pecado deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. Levantei os meus olhos e vi, e eis que saiu 2 mulheres, que traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. Então, estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Zacarias, capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. E estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: estes são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra.
o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para percorrerem a terra. E ele disse: Ide, percorrei a terra. Percorreram a terra. E chamou-me e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eldaí, e de Tobias, e de Jedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, faze coroas e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E lhe fala, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor. Então vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. Isto sucederá assim, se diligentemente ouvides a palavra do Senhor, vosso Deus.